Como se organizar financeiramente em relação aos horários, tendo mais de um emprego, mais de uma fonte de renda. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Maria Alves. E hoje eu quero falar, gente, sobre como se organizar financeiramente quando você tem mais de um trabalho e, ao mesmo tempo, como gerenciar, né, ali, ou pelo menos tentar gerenciar a questão do tempo mesmo, como se organizar pra fazer caber tudo dentro das 24 horas que, infelizmente, né, nós temos ali e muitas vezes, muitas dessas horas, elas não são produtivas ou elas não são aproveitadas de uma maneira como nós gostaríamos. Então, se você viu o vídeo de quais são as minhas 7 fontes de renda, você percebeu que eu tenho algumas fontes de renda que realmente é só desfrutar, como as ações, os fundos imobiliários, renda fixa, etc, né? Mas tem umas outras que realmente eu trabalho de maneira presencial, ou mesmo que seja de maneira online, maneira remota, ainda assim eu preciso planejar a aula, eu preciso tem todo o esforço mental que eu tenho na minha casa e depois ainda dar aula ali, ter feedback, relatório, etc. Tem muitas coisas que eu faço que ainda nem sequer eu tenho um retorno, né? Tem coisas que são potenciais fontes de renda, mas ainda não me trazem lucro, e outras que realmente trazem bem pouquinho, já trazem, né? Que bom, já é uma fonte de renda, mas ainda traz um valor muito pouco, assim, que não dá pra, não dá, tipo, pra pagar uma conta, não dá pra comprar algo grande, como por exemplo, pagar o financiamento da casa, pagar a comida do mês, né? Coisas assim que são gastos maiores. Então, gente, se você viu o vídeo passado, você já viu mais ou menos como que eu organizo ou como eu penso em organizar, tá? Eu tenho um trabalho que é o meu trabalho que ocupa a maior parte do meu tempo, a maior parte dos meus recursos mentais, né? É o que mais me estressa também, né? Porque demanda muito tempo, demanda muito planejamento, muita demanda, enfim. E esse trabalho é o que me sustenta com o básico, tá? É um trabalho que ele não é o dia inteiro. Então isso facilita a minha vida e faz com que eu realmente tenha outro tempo. Se eu trabalhasse só nisso daí, gente, eu conseguiria dedicar mais ainda pra internet. Eu tava uma época trabalhando nisso e algumas coisinhas a mais só. E eu tava deixando a internet de lado. Então eu comecei a estudar para alguns concursos. Enfim, agora é o momento que eu tô querendo realmente focar muito assim na internet, no YouTube. E o que. Não sobra tempo, na verdade. Mas o que eu consegui fazer, nem que seja um pouquinho, eu quero também fazer algumas outras coisas. Eu sempre tô estudando, tá, gente? Eu nunca tô sem estudar nada, algum curso, alguma pós, alguma coisa. Então, eu faço caber, digamos, no meu dia essas demandas. O que que acontece? Como esse trabalho, ele supre as minhas necessidades básicas, essenciais, e eu tenho esse outro tempo de sobra, todo o dinheiro que eu ganho nesse outro tempo, né, de renda extra, seja a segunda escola, que eu não comecei há muito tempo, mas já me trouxe um pouquinho de retorno, e conforme os meses forem passando, eu vou ter mais retorno ainda. Então, não vai ser um retorno tão grande, porque eu não trabalho tantas horas assim, né? Eu tenho, sim, o esforço de casa. Como eu falei, o trabalho de professora, gente, tu trabalha antes de trabalhar, tu trabalha enquanto tu trabalha, né? Tu trabalha antes de trabalhar planejando as aulas e estudando primeiro, porque tu tem que estudar pra poder planejar, pra poder saber o que que tu vai planejar. Então, tu trabalha enquanto tu dá aula e tu trabalha depois que tu dá aula, porque tu tem que planejar a avaliação, tu tem que planejar atividades extras, essas coisas, pra depois fazer a prova e ainda corrigir prova, trabalho, e fazer relatório, e fazer, né, ver como é que tá as chamadas, relatório, planejamento, tudo. Tem as demandas, né, da secretaria, que muitas vezes tomam mais tempo até do que o próprio planejamento, o próprio que tem a ver com os alunos, às vezes. Aquilo que não tem a ver com os alunos, entre aspas, toma mais tempo do que o que tem. Então, a gente trabalha antes, durante e depois, né? Mas, enfim, gente, é a escolha que eu fiz na minha profissão, né? É o que eu gosto. E, claro, tem coisas assim que eu não gosto tanto e que não foi pro que me formei, mas naquilo que foi pro que me formei, eu gosto de fazer. E realmente, essa parte do planejamento eu amo, tá? O problema é só que não é remunerado, né? Digamos assim. Essa parte faz com que eu perca, digamos, um pouco do meu dia. Só que, por um outro lado, eu fiz a escolha de trabalhar perto da minha casa. E, gente, eu passei muitos anos da minha vida estudando e trabalhando muito longe. Então, todo o gasto que eu tinha de tempo com o ônibus e todo o cansaço. Porque às vezes não era nem questão do gasto de quantidade de horas, mas eu não conseguia fazer muita coisa no ônibus, por mais que eu fizesse, por mais que eu lesse, eu estudava, eu fazia trabalhos, eu fazia muitas coisas no ônibus. Mas eu chegava exausta em casa, sabe? E então muitas vezes eu trabalhava o dia inteiro e tava tranquila, tava de boa. Eu poderia trabalhar mais ainda, várias horas a mais. Só que o tempo ali de transporte me sugava de uma maneira que eu chegava só a capa do Batman. E talvez você nem trabalhe tantas horas assim. Só que, tipo assim, talvez eu trabalhe mais horas do que você, entendeu? Só que qual é a diferença? Em poucos minutos de carro, eu não passo por trânsito, eu fujo de horário de pico. Gente, eu fujo de horário de pico igual o diabo foi da cruz. É, então, talvez eu trabalhe muito mais horas do que você, só que você acaba se desgastando de uma maneira porque você passa várias horas, tem que pegar vários trens, ônibus. Gente, teve épocas da minha vida que às vezes eu pegava 6. Teve vezes que eu acho que eu peguei até 8 ônibus. Que eu era em vários lugares da época da faculdade, assim. Gente, era terrível.
Era terrível. Então, pode ser que muitas dessas horas, e não vou dizer nem tantas horas, porque às vezes até tu fica uma hora e meia, duas ali no trânsito, o que já é muita coisa, porque de volta dá 4 horas, né? Teve épocas que eu realmente chegava a ficar 3 horas, mais de 3 horas, principalmente na volta, quando tinha algum evento. Gente, era complicado. Mas talvez nem seja o teu trabalho que tá te sugando, te estressando tantas vezes, é o trânsito, sabe? Então foi uma escolha que eu fiz, ganhar menos a hora, né? Porque Porto Alegre ganha muito mais, né? Às vezes eu fico pensando, se eu trabalhasse aqui fora de pico, um dia só, coisa e tal. Mas é uma coisa que eu tenho ainda que colocar nos meus planejamentos. Mas se você tem essa possibilidade, tá, gente? Por isso que tanta gente tem escolhido por trabalho remoto. Isso já vai dar um baita ganho pra você. Então é uma coisa até que eu tô falando que é sobre a questão da gestão do tempo mesmo, né? Que já vai ajudar. Se você consegue fazer bastante coisa no ônibus, então principalmente na ida, né? Porque geralmente na volta a gente tá mais assim, querendo só dormir, né? Se você consegue fazer, se você consegue sentar na poltrona, enfim, se isso não é um peso pra você, faça o que você conseguir, seja estudar, né? Coloca um fone de ouvido, estuda ali pelo YouTube, curso. Tem muita coisa que, assim, que realmente eu fazia quando eu pegava ônibus. Hoje eu só não faço, porque eu tenho que dirigir, tenho que prestar atenção no que eu tô fazendo. Mas dependendo do podcast, alguma coisa assim, às vezes eu até coloco sobre finanças, concurso mesmo. Muitas vezes eu ia pro trabalho escutando aulas de português, aulas de matemática, nem tanto porque eu tinha que prestar mais atenção, mas aulas de informática, sabe? E várias outras matérias, assim. Então eu ia estudando, mesmo dirigindo. Claro que a atenção não era 100%, mas já ajudava, né? Isso, no caso, é uma vantagem, digamos, de tu pegar o ônibus, que eu sempre vi, né? Mesmo, claro, é óbvio, eu não troco o carro pelo ônibus, mas era uma coisa que eu via, assim, que eu conseguia, às vezes, me dedicar 100% ali, focar, e enquanto o motorista dirigia, e esperar só a minha parada. Também tem a questão da segurança, né? Que hoje em dia não é todo lugar que tu pode ficar com o celular, assim, é invisível, né? Enfim. Mas se é uma possibilidade, né? É uma maneira que eu usei muito e que até hoje, na verdade, quando eu tô querendo ver isso, tô querendo ver aquilo, eu ainda faço dirigindo, indo pro trabalho. Na outra fonte de renda que eu tenho, que também é uma outra escola que eu dou algumas horas, isso, como começou agora, eu decidi que isso vai ser para os extras. Coisas que eu já estava querendo fazer e coisas que eu fazia, mas que eu não estava dando conta agora nos últimos meses, com só o trabalho que eu tava. Que é aumentar os meus investimentos, os meus aportes, né? Eu quero aumentar bastante. Fazer terapia, fazer academia, eu dedicar realmente pra questão da saúde, tá? E ajudar mais a minha família, amortizar bastante também. E algumas metas, coisas que eu quero comprar, enfim, que isso vai ser possível através desse segundo trabalho. Então, gente, talvez você não consiga dividir dessa maneira, né? E outra coisa também que eu faço muito importante, tá, gente? Eu recebo o meu salário do meu primeiro emprego, digamos assim, que é o que eu ganho mais, eu recebo no último dia útil, né? Tipo, dia 30, digamos assim, e no dia 15. Então, eles já são divididos em dois. E o que eu comecei a fazer desde o ano passado, tá? Eu tentei fazer de outra forma. Eu passava o mês inteiro sem gastar. Eu ficava 15 dias com aquele salário parado, né? Do dia 15 até o dia primeiro. Então eu esperava receber, aí eu juntava um montante ali do mês. E aí fazia tudo que eu tinha que fazer. Só que aí eu comecei a, quer saber, eu vou dividir no meio. E assim como eu recebo. E aí o salário do início do mês, que ele é pouca coisa maior que o outro, tá? Geralmente é um 100, no máximo R$ 200 a mais. Eu pego esse valor e pago todas as minhas contas básicas. Mesmo aquelas, por exemplo, dia 15 eu vou receber de novo. Mas no dia 14 é o vencimento da minha água. Esse mês eu até deixei pra pagar ali no meio do mês, só que como é dia 14, antes do dia 15, eu realmente faço tudo ali com esse primeiro salário ali do início do mês. Conta de financiamento, cartão de crédito, água, luz, internet, sabe? Todas essas coisas assim. Sempre sobra alguma coisa, porque eu quase não gasto no cartão de crédito, eu evito ao máximo, tá? Geralmente, quando eu não consigo, realmente é quando eu gasto mais no cartão de crédito. Então, eu pego e o que sobra, geralmente vai ou pra comida ou pra gasolina, aquilo que tiver menos. Se eu tiver com a geladeira mais vazia, eu foco na comida. Se eu tiver com a gasolina baixa, né, perto da reserva, eu coloco gasolina com o dinheiro que sobrou. Se eu realmente tô precisando dos dois, né, eu uso aquilo ali e fico bem apertado até o dia 15. Geralmente, esse meu primeiro salário, ele simplesmente evapora ali no assim que eu recebo. Só que o que que acontece? Quando chega o dia 15, a única conta que eu tenho que é no dia 20, e eu já pensei em transferir algumas continhas, mudar o vencimento, pra ficar um pouco mais folgado ali no início do mês, mas a verdade, gente, é que eu consigo me apertar um pouquinho. O que que eu faço? No dia 15, eu pago a conta do telefone, que é menos de R$ 50, e eu fico com todo o restante do salário pra fazer o que eu quiser. Que geralmente eu tenho que colocar mais gasolina, né, um pouco, e comprar mais comida. Que também, se eu conseguir comprar bastante ali no início do mês, eu só realmente compro já pensando no próximo mês, pra não ter que comprar ali no outro início de mês. Então o que que eu faço? Eu encho o tanque pra que sobre até ali pro início do mês eu não precisar colocar de cara. Eu encho meu freezer pra também no início do mês não ter que comprar tanta comida assim, não faltar. E compro algumas coisas, eu invisto a maior parte do dinheiro desse dia 15 no meio do mês. É quando eu olho assim, tô precisando de roupa, tô precisando de calçado, tô precisando comprar alguma coisa pra casa. Eu quero comprar isso, quero comprar aquilo. É onde eu realmente compro o que eu quero, né? E eu tenho uma listinha no meu bloquinho de notas ali do celular, que é o To-Do, né? E
eu vou olhando assim, isso eu gostaria de comprar quando, isso eu gostaria de comprar quando, isso aqui eu tô realmente precisando muito, que eu tenho que comprar já pensando no próximo salário, então eu vou fazendo assim. Ou seja, mesmo o meu salário, que não é muito, não é tanto, eu pego foco realmente no da sobrevivência, que é comida e moradia e água, luz, essas coisas. Eu foco no início do mês ali em tá com tudo pago. Quando chega no dia 15, eu recebo ali o outro montante, que é pouca coisa menos do que no primeiro, e eu não tenho mais muita coisa pra fazer, muita conta pra pagar, entendeu? Eu sobra quase todo o salário ali pra fazer bastante coisa. Então, o que eu faço também, que às vezes, como no início do mês é muita demanda, muita conta, eu pego e invisto a mais do que eu gostaria de investir. Digamos, eu queria investir R$ 500. Eu invisto 700, se eu consigo, não é sempre que eu consigo, eu invisto 800, ou seja, eu tenho R$ 200 a R$ 300, digamos assim, que eu posso resgatar no outro mês, caso falte dinheiro. Então, eu pego no dia 15 e meio que faço uma reserva da reserva, digamos assim, né? Além de aumentar a minha reservinha ali, meus investimentos, eu pego e faço uma reservinha pra não ter que resgatar do que eu realmente queria investir. Eu queria investir 500, então eu invisto 700, 800, pra se eu resgatar até 200, 300, né, dependendo de quanto eu coloquei, eu não vou estar realmente resgatando do que eu coloquei pra investir. Eu vou estar resgatando aquilo que eu mesmo guardei para esse início de mês, que é essa loucurada cheia de boletos, né? Isso, gente, tem me ajudado muito a não diminuir a minha reserva de emergência, mesmo na época que eu tava com basicamente só esse trabalho, sem nenhuma outra fonte de renda. Agora, o que eu vou fazer com esse outro? Vai aumentar muito os meus aportes, porque eu posso pegar basicamente o meu salarião, né, e não investir, digamos assim, com ele, e pegar, né, esse valor que eu investia, que eu colocava ali realmente, e ele ser realmente pra pagar academia, pra pagar, né, psicólogo, pra pagar essas outras coisas que eu quero fazer, pra ajudar a família, pra amortizar a casa, pra essas coisas. E esse segundo salário, que é um pouco menor, ser 100% pra investir. É uma possibilidade, entendeu? Então isso já vai fazer com que eu realmente consiga colocar muito mais dinheiro. Então eu vou dividindo assim por partes. Geralmente a gordurinha que eu recebo assim, que eu dou umas aulas particulares, eu geralmente estava tentando usar para amortizar. Por quê? O melhor dia para amortizar é no dia 10, que é o dia do vencimento. Sempre o melhor dia para você amortizar a sua casa é no dia do vencimento, tá? Porque é o dia que tem menos juros. Só que às vezes a pessoa me paga tipo dia 10 de 11, às vezes ela paga um pouquinho antes. Só que o que aconteceu nos últimos meses? Como muitas coisas aumentaram, aconteceram muitas coisas, tá? Às vezes eu tava tendo que usar ou pra comprar comida, ou pra colocar gasolina. Tava faltando, digamos assim, nesses valores eu não queria resgatar, então eu acabava usando pra isso e não amortizava. Que é uma coisa que eu posso me organizar e realmente esse valor ser bem pra amortizar. E, né, digamos que eu não consigo amortizar uma parcela com R$ 150, mas consigo com 180, aí eu só coloco os R$ 30 ali a mais e tá tudo certo, entendeu? Depois eu volto aqui, gente, conforme eu for recebendo os salários, porque eu não sei se esse segundo salário eu vou receber por quinzena ou uma vez por mês, tá? Eu realmente não sei. Porque eu ainda não recebi um mês cheio, né? Eu vou receber agora no fim do mês. E aí eu volto pra contar pra vocês se eu tô preferindo pegar todo o salário do início do mês dos dois trabalhos pra pagar todas as contas do mês, e o do dia 15 eu invisto tudo, ou se eu vou ficar fazendo assim, né? O saláriozão, o primeiro salário, fazer tudo, e o outro só pra investimento, né? Eu posso usar dessas duas formas. E aí depois eu tenho outras coisas, né? Fundos, os dividendos, tá? De fundo imobiliário, de ações, eu gasto, tá, gente? Eu não tô reinvestindo. Vale muito a pena, principalmente se você não consegue investir valores altos, porque, né, talvez você pense assim, Maria, por que você não tá reinvestindo? Gente, porque eu tô realmente querendo aumentar bastante minha reserva de emergência primeiro antes de aportar mais na renda variável. Os dividendos, eles dão assim 25, R$ 35, o que já é um ótimo valor, mas muitas vezes quando eu invisto tipo 500, 1.000, claro. Teve mesmo de eu conseguir investir só 100, só 200, só 300. Mas quando eu consigo trabalhar mais, né, fazer essas rendas extras bastante, eu consigo pegar e toda a renda extra investir e essa renda extra me dá esses montantes altos. Então, eu aumento bastante, sem usar desses pequenos valores. Então, esses pequenos valores, eles são meio que minha recompensa, entende? E é muito importante pro cérebro você ter essas recompensas. Tipo assim, cara, tá valendo a pena investir. Porque simplesmente eu já tenho ali um saláriozinho de R$ 30 por mês, entende? Que paga o meu café, que paga uma ida na padaria, ou no mês, tipo uma coisinha assim. Que paga uma besteirinha que eu vi no 99, sei lá, sabe? É importante também ter essas coisas assim, mas se você não consegue ainda investir muito dinheiro, foque realmente em pegar esse valor que você já tá recebendo. Ah, Maria, mas é só 50 centavos. Gente, pegue, coloque, seja R$ 1, coloque ali, coloque num CDB, né? Talvez você não vá conseguir reinvestir de início num outro fundo ou numa outra ação, porque o fundo mais barato é 8, R$ 9, mas você vai colocando ali de um em R$ 1 no CDB quando vê tem ali R$ 10, né? Que você colocou a mais, e quando vê você consegue pensar se você deixa ele na renda fixa ou se você compra uma cota de alguma ação base 10. Então, ação não, né? A fundo imobiliário. Ou ação mesmo também, tá, gente? Eu também recebo um pouquinho, é bem pouquinho mesmo, de dividendos em dólar, tá?
Esses realmente eu reinvisto, tá? Eu já recebi esses tempos. Eu sei que foi menos de US$ 3, eu reinvesti. Eu me senti assim, a rica, porque eu tava investindo dois e sei lá quanto em dólar, tá? Que já era de dividendos. Eu me senti a rica de verdade. Cara, US$ 2 é tipo R$ 10, né? Mais ainda, quase R$ 12. Dá uns 12, R$ 13, eu acredito, assim, né? Na cotação ali. É bastante dinheiro, dá pra comprar uma cota de um fundo imobiliário. Então, esse realmente eu tô reinvestindo, tá? E quero continuar fazendo assim. E aí, depois eu tenho algumas outras coisas que não estão me rendendo todo mês, não é uma coisa que me rende direto, é pouquinho. E esses valores, o que eu penso fazer é realmente aumentar a divulgar o meu negócio, tá? Então, eu vou investir na minha empresa, no marketing. Como vou fazer isso? Não sei ainda direito, mas é algo que eu estou pensando que eu está. Então, gente, como é que eu administro a questão do tempo? Tem muitas coisas que são novidades pra mim. Por exemplo, esse segundo trabalho à noite, né? Que antes eu até tava trabalhando à noite, mas era bem aqui pertinho de casa. Eu só não ia a pé, gente, porque era meio perigoso, principalmente voltar à noite pra casa. Mas era 2 minutos, 3 minutos. Na verdade, o maior tempo era pra eu dar a volta do que realmente pra chegar lá no lugar. Porque é muito pertinho aqui no mesmo bairro. E eu saí e agora eu tô dá uns 20 minutos de carro, tá? Que, até, na verdade, menos, dá uns 15 minutos. E fora de pico, né? Mas nem na ida nem na volta tem pico. Só que o que acontece? Tem dias que eu consigo voltar em casa, mas tem um dia que eu não consigo. Então eu vou pro estacionamento de um atacado. Um mercado que tem de atacado. Eu vou da escola pra esse atacado. E aí nesse estacionamento eu me maquio. Tem um shopping na frente. Se eu quiser, eu posso ir pro shopping também. Tem mesa, né? Tipo, que eu posso sentar. Eu às vezes como no carro. Eu até fui assim um dia no shopping, mas eu sinceramente tenho lanchado dentro do carro. Me maquei no carro. Esses dias eu tava editando vídeo no carro. Eu vou comprar um negocinho que eu não tenho mais, que eu tinha pra colocar o celular ali, né? Pendurar. Vou gravar no carro, tá? Então, assim, estou aproveitando este tempo para isso. E quando dá o horário, eu pego e vou pra outra escola. Nos outros dias que eu consigo voltar em casa, às vezes eu ainda consigo, tipo assim, eu como, geralmente eu tomo banho, que aí eu não preciso tomar banho depois quando eu chego de novo, porque são poucas horas. Eu não me sujo, né? Tipo, realmente são 2 horas só. E eu consigo dar uma arrumadinha melhor, né? Às vezes eu consigo lavar o almoço, preparar alguma coisa de comida, já deixar meio pronta a janta. Consigo dar uma preparada na aula, né? Vou no notebook, faço alguma coisa que tem que fazer. Eu aproveito, tento aproveitar ao máximo esse tempo que eu tenho entre uma escola e outra. O que eu estou pensando em fazer neste tempo é fazer academia, que é lá perto, né? Entre uma escola e outra tem uma academia que eu tô pensando em fazer. Nesse dia que eu já ia pro mercado, que é o dia que eu tenho menos tempo, eu não vou ter tanto tempo assim, mas assim, ó, qualquer tempo é tempo, tá, gente? Eu só tenho que conferir se tem lugar pra tomar banho, porque aí eu vou estar toda suada e não dá pra ir pra outra escola assim, toda suja, né? Se tiver, então eu vou pegar, ao invés de eu fazer isso que eu tô fazendo, eu vou fazer academia já, né? O momento do meu treino vai ser esse. E os outros dias que eu não trabalho nessa segunda escola, eu vou direto também da primeira escola e depois volto pra casa, tá? Eu estou gravando basicamente de madrugada. Agora deve ser as 2 da manhã. O bom é que pelo menos eu não tenho que acordar cedo pra trabalhar, tá? Isso é uma coisa boa. Que aí eu consigo acordar um pouco mais tarde. Então eu acabo indo até de madrugada. E fim de semana, ou no dia que é o meu trabalho, o planejamento em casa, é o dia que eu dou aula particular, né? E às vezes eu foco em arrumar a casa, limpar a casa, fazer alguma coisinha que realmente adiantar alguns trabalhos, alguns planejamentos, algumas coisas, né? Fim de semana também tem a igreja, eu sirvo na igreja, no Ministério Infantil, tem jovens. Eu saio às vezes com alguns amigos também, principalmente no sábado. Às vezes no domingo também, eu vou pra alguma lancheria depois do culto. Então, você tem que equilibrar a sua vida, essa é a verdade. Eu também estou fazendo um curso, que se chama Experiência do Lar, que é um sábado no mês, e esse sábado até próximo tem, que vai ser o último encontro, e depois só a formatura. E à noite também tem outra coisa, e então o meu sábado meio que já está cheio. Alguns sábados são letivos, então em novembro eu tenho um sábado letivo que as duas escolas é no mesmo dia, então eu tenho que pedir liberação em uma, e aí eles me dão a convocação, e aí me liberam na outra. Então, porque eu não, né, posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E isso é permitido por lei, porque, né, não se pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, no domingo tem o culto, coisa e tal. Então, gente, eu tenho realmente muitas coisas, tá? Como não deixar os pratinhos do malabarismo cair? Gente, às vezes algum vai cair, sabe? A minha casa não está essa arrumação toda. Tem muita coisa que eu tenho tido que fazer em dobro, né? Não deveria, mas estou tendo que fazer demandas da escola que não era pra eu estar tendo o que eu estou tendo. Mas eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou buscando, assim, realmente encontrar esse equilíbrio. Gravar, de certa forma, é uma terapia e me dá esperança de algum dia sair dessa loucura e dessa muvuca toda. E ao mesmo tempo, de certa forma, é algo que é prazeroso, algo que eu gosto. Então, é importante você encontrar algo que você sente prazer, que você gosta também, sabe? Tem coisas que eu amo fazer e que eu tô sentindo falta, mas eu não tenho tempo, não adianta, né? Tipo, costurar.
tocar teclado, várias coisas assim que eu gosto de fazer e que eu vou ter que encontrar algum tempo, vou esperar a férias, sei lá, sabe, pra fazer esses outros hobbies. Esses dias eu tava plantando, né, ontem antes de eu ir da minha aula, tava lá, comprei umas florzinhas e eu morrer se continuasse naquele vasinho. E eu peguei e plantei uma floreira antes de sair. E dei uma arrumada na casa. Então, às vezes, tu simplesmente vai ter que fazer, sabe? Ah, não tem tempo, mas vou fazer igual, né? Fazer alguns sacrifícios, encontrar momentos ociosos, digamos assim, que a gente às vezes não enxerga, do tipo, momentos que geralmente eu tô no Instagram, momentos que eu tô no ônibus, como eu falei. E realmente também um momento de descansar, tá? De momento de olhar pro nada e não ter que pensar muito, né? Então, eu acredito que a academia também vai me ajudar muito, vai, né, me ajudar a ter mais energia. Eu não tenho que pensar, né, muito, eu só fazer lá e não tenho que estar pensando em mil coisas, só em realmente manter o corpo alinhado, e é isso. E é algo que vai me relaxar, né? Algo também que. Tipo, tá, é difícil ali na hora, mas é algo que depois traz uma sensação de relaxamento, tá? Depois que o cortisol baixa, a adrenalina baixa. Então é algo também que te ajuda, principalmente se você faz um trabalho muito mental, que é o meu caso, meu trabalho é basicamente mental. Eu me estresso muito, muito, muito mentalmente, então é algo também que vai me ajudar a relaxar. Se o seu trabalho é tipo de pedreiro, gente, não faz muito sentido, né? Você relaxar na academia. Faz mais sentido você realmente fazer alguma coisa mental. Mas se o seu trabalho é mental, como é o meu, fazer coisas que vão me demandar mais ainda da minha mente, vão me estressar assim, ou, por exemplo, o próprio costurar, e o próprio tocar teclado, que usa muito essa parte aqui, né, das mãos, dos punhos, coisa e tal, o cortar, o desenhar, o costurar mesmo, o tocar, é tudo exatamente a mesma parte que eu uso pra escrever. Então, também, nessa parte motora até mesmo, é só as mãos. Gente, isso é muita coisa, tá? Demanda muito. O próprio editar os vídeos, sabe? Então, é muito essa parte mesmo do punho, dos braços, essa motricidade fina. Então, é algo também que eu tenho que cuidar, tá? E se Deus quiser, conforme o tempo for passando, eu vou conseguindo diminuir algumas demandas e focar em outras enquanto eu cresço financeiramente, tá? Então, eu espero que tenha te dado um vislumbre de como eu faço esse malabarismo. Se alguns pratinhos caírem, paciência. Ver o que é prioridade realmente, o que é inegociável, né? Tipo, a vida com Deus, comunhão com Deus. Confesso que eu estava assim, em alguns cultos tão cansada, não fui, sabe? Mas é algo que realmente eu não posso deixar esse pratinho cair, não posso mesmo. Essa parte de devocional mesmo, de vida com Deus, sabe? De devoção mesmo a Deus. A parte da saúde eu negligenciei por muito tempo, principalmente na época da pandemia, e é algo que eu não posso, não. Você não deve nunca negligenciar, né? Mas assim, caso você tenha feito isso, volte atrás. É algo que você não tem retorno, tá, gente? Se você plantar negligência à sua saúde, é algo que com certeza vai ser uma das coisas que você vai mais se arrepender na vida, tá? Então não negligencie a sua espiritualidade, a sua saúde emocional e a sua saúde física, tá? A questão financeira, ela tira muito da sua saúde emocional. Então, e até a sua saúde física, por muito estresse nessa área também, muitas pessoas acabam ficando com doenças que vêm, né, de uma questão psicossomática. Mas, encontre o equilíbrio, porque não adianta de nada você negligenciar totalmente a sua saúde, não dormir, não se cuidar, pra poder ter mais dinheiro. Tipo assim, vai tirar a sua saúde, vai trazer paz, tirando outra paz, sabe? Então, encontre esse equilíbrio, sabe? É muito difícil, não é algo fácil, não é algo rápido, não é algo assim que talvez você vai conseguir de primeira, ou, né, talvez você vai ter muitas tentativas e erros, mas não desista de buscar este equilíbrio para que essas três áreas estejam equilibradas e alinhadas e o resto vem, gente. Aí você vai conseguindo com o tempo realmente viver uma vida cada vez mais tranquila, né? Principalmente no momento que você mais precisa, que é a época da velhice, onde não tem mais tanta energia, onde não tem mais, né, tanto aquele vigor da juventude, tá? Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha te inspirado, te ajudado de alguma forma a refletir, né, como fazer essas várias coisas ao mesmo tempo e tenha te dado algum insight, assim, de como você pode fazer realmente, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!